paz do Senhor, queridos irmãos, uma boa noite abençoada. Estamos aqui mais uma noite para falar do Senhor, ministrar a palavra do Senhor, na qual o Senhor colocou nos nossos corações. Acabamos de chegar do culto, né, amor? Mas a gente não nos cansamos de ouvir, de falar de Deus, porque Ele é lindo e maravilhoso. A gente não cansa de falar e nem de ouvir as palavras de Deus. E orando a Deus na igreja, pedi para Deus uma palavra de ministração para que eu pudesse trazer para o meu canal, porque esse canal é um canal de bênção. Esse canal ele não é meu, ele não é do meu esposo, esse canal é de Jesus, esse canal ele é ungido para Jesus. Então assim, através desse canal eu quero alcançar vidas, alcançar pessoas, salvar e libertar. Então lá na minha oração na igreja, eu pedi, Papai do céu, me dá uma palavra de ministração, na qual eu possa estar ministrando para aquelas pessoas que já são inscritas no meu canal, para aquelas pessoas que ainda vão se inscrever. E Deus me deu uma palavra linda e maravilhosa, que se encontra aqui em Lucas, no capítulo 7, no versículo 36, que tem como título a pecadora que ungiu os pés de Jesus Cristo. E eu convido o meu esposo, meu digníssimo, lindo, maravilhoso, para dar início à leitura. Amém, Jesus, a paz do seu irmão. Nós vamos ler lá onde minha esposa falou, Lucas, no capítulo 7, no versículo 36 a Glória seguir, a Deus, aleluia, Jesus. que é uma palavra que vai falar da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Glória a Deus, não foi aleluia. Uma santa, né, irmão? Uma não pecadora foi, né? que foi ungir os pés do Senhor Jesus. Verdade. E vai falar também de perdão. Como é importante perdoar. Perdão, né? Às vezes a gente tá guardando coisa no coração e não perdoa, aquilo vai alcançar uma doença, alguma coisa. Então, e sem contar que não tem salvação, irmão. Aquele que tem mágoa de alguém, mesmo que esteja na igreja, você está inutilmente, porque você não vai ter a salvação. Você não vai amor, né? para o reino do céu, porque se você estiver com o coração cheio de mágoa, Deus não vai perdoar você, Ele não vai deixar com que você, né? E nem também vamos alcançar as bênçãos. Alcance o reino do céu. Amém? Isso é bíblico, né? Vamos lá na palavra. Não é então. eu, Nilvânia, que está falando, não. Isso aí está escrito na Bíblia. Lucas 7, capítulo 7, versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regá-lo os pés com a lágrima, enxugava-lo com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungi-la com unguento. Então, queridos irmãos, aqui dando início à pregação, dando início à palavra do Senhor de forma mais especificada, mais clara, porque sabemos que a palavra do Senhor ela não nos deixa dúvida, ela é pura, e verdadeira, mas muitas das vezes as interpretações são de formas erradas, porque assim, às vezes eu leio aqui, meu esposo lê, mas tem pessoas que não conseguem entender da forma que está escrito na Bíblia, por não ter conhecimento bíblico. Não que a Bíblia esteja errada, mas é a falta de conhecimento. Então eu vou voltar aqui onde o meu esposo leio e vou explicar, né, até o ponto onde ele parou, perdão. A pecadora que ungiu os pés de Jesus e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Ou seja, Jesus ele estava em viagem, né? Eu creio que era isso. Ele estava passando por algum viralejo, né? Que fala, ele estava, né, numa cidade, né? E ele resolveu comer nessa casa do fariseu. Na verdade, ele foi convidado. O fariseu convidou ele, né, irmão? O fariseu convidou ele para sentar à mesa. E aí, Jesus entrando na casa do fariseu, ele achou que ele ia ser bem recebido, né? Porque Jesus, além dele ter sido convidado, né,
para estar à mesa do fariseu. Eu acredito que o fariseu naquela época ele era um homem rico, né? Era um bem-sucedido, só né? convidava aquelas pessoas ricas, famosas. pessoas que tinham status, né? Que Jesus ele não queria status, mas Jesus já tinha, porque ele tinha de natureza. Jesus ele não precisava de redes sociais, ele tinha o status dele próprio, porque até hoje, quantos mil anos atrás tem isso, e nós somos seguidoras de Jesus para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, assim, Jesus, ele entrando à casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Ou seja, essa mulher, ela não foi nem convidada para esse banquete, né? Algumas traduções fala pecadora, né? Outras traduções fala prostituta. Na realidade, ela era prostituta, né? Naquele ambiente no qual Jesus se encontrava, naquela cidade, onde estavam ali todos os fariseus, a população, ali a maioria daquele povo conhecia a fama dela, conhecia os atos dela, as práticas dela. Então eu acredito, meu marido, que começou a murmuração. Era uma mulher rejeitada na sociedade. Começou a murmuração, começou o cochicho dentro daquele jantar, começou a crítica. Como que pode uma mulher impura, prostituta, entrar na casa do fariseu para jantar na mesa junto com a família do fariseu, com os amigos íntimos, pessoas bem-sucedidas e com o mestre, né? E a gente vai ver adiante que ela, além dela ter ido sem ser convidada, que ela não foi convidada, ela ainda levou. Com certeza eles falavam lá, né? A Bíblia não fala, mas com certeza na mesa quem convidou ela? Não, mas isso aí virou. Né? Eu tenho quase que certeza que virou um cochicho, convidou essa mulher para estar aqui, além de estar aqui, tá lá lavando os pés do Senhor, do Mestre, né? Aliás, eles nem falaram do Senhor, né? Porque eles convidaram Jesus ali para sentar à mesa, para comer com eles, só que é tanto que Jesus entrou, eu creio que nem um bom dia ele deram para Jesus. É porque Jesus fala bem assim, que eu vim para tua casa e eu não fui recebido. Essa mulher, né, lá na frente fala, essa mulher, ela não foi nem convidada e ela está aqui prostrada diante de mim, né, lavando meus pés, né, enxugando, as lágrimas dela caíam nos pés do Cristo Jesus, ela enxugava com os próprios cabelos, né, e era uma mulher pecadora, né, julgada por aquele povo que estava lá, pela sociedade. O que quer dizer com isso? Que Jesus, ele não tem acepção de ninguém. Verdade. Jesus não vai procurar os santos, não. Jesus vai procurar aqueles que estão perdidos. Vai procurar o drogado, vai procurar a prostituta, vai procurar lá o traficante, vai procurar aquele que está doente. Ele não vai procurar o que está sadio, o que já tem o Espírito Glória Santo, a Deus, não, aleluia, que já Jesus. são santarrão. Ele vai procurar aquele que está perdido. Porque a Bíblia lá na parte vai dizer, quem está doente procura o médico. Então a gente tem que procurar o Senhor Jesus. E aí, ela dando sequência, ela estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Sabemos que esse vaso de alabastro é um perfume muito caro na época. Era algo muito caro, na qual eu creio que nem os fariseus tinham coragem de pegar aquele perfume daquele valor estimado, né, para eles e lavar os pés do Senhor. E ela, com o coração humilde, mesmo sendo pecadora, ela foi lá e deu o melhor que ela tinha para Deus. Ela lavou os pés do Senhor, ela enxugou os pés do Senhor com os seus cabelos, né? Porque conforme ela ia passando o alabastro no pé do Senhor, as lágrimas iam caindo e ela ia secando com os próprios cabelos, né? Que Deus maravilhoso. Então, aqui está mostrando para nós a importância do perdão. Ali para eles ali nessa hora devia ser a pior coisa do mundo, ver uma mulher, uma prostituta, tá sentada no meio deles, né? Ali, né? Para a sociedade não valia nada, aquela mulher para a sociedade ele era uma mulher inútil, pois né? Tinha vergonha de estar com elas, né? E dando continuidade, e estando por destra aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés e ungia com unguento.
Ela chorava aos pés de Jesus, ela derramava lágrimas aos pés de Jesus. E ungia com E azeite, ungia né? com azeite, né? Uma mulher pecadora, sem crença nenhuma, aparentemente, porque ela tinha crença, ela tinha fé, só que para aquele povo ela era uma mulher que não tinha fé, que não acreditava em Deus, porque ela vivia em práticas erradas. E muitas das vezes a gente tem que ter conhecimento disso. Muitas das vezes a pessoa está lá praticando, mas você não sabe a intimidade que ela tem com Deus. Ela pode estar lá naquela prática errada por dificuldade, não justificando, porque tem trabalho dignos. Porém, assim, tem pessoas que são fracas e deixam-se levado pelo prato do diabo, né? E dando continuidade aqui. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este for o profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois uma pecadora. Ou seja, Já começaram a eles murmurar, começaram a né? murmurar e a criticar Jesus, porque Jesus deixou ela fazer todo aquele procedimento. Jesus deixou ele lavar os pés. E ele E calado. ele calado o tempo todo. Logicamente, Jesus sabia de quem se tratava, porque Jesus nos conhece. Jesus conhece nossas práticas. Quando ela entrou naquela casa, ela não olhou para ninguém. Ela foi diretamente para o mestre. Ela quis estar com o mestre. E assim devemos ser nós. A gente tem que entrar numa igreja, a gente tem que entrar num templo e diretamente buscar o Senhor Jesus. Quando ela entrou naquela casa do fariseu, ela não olhou para o fariseu, ela não olhou para a família do fariseu, ela não olhou se a irmã ou a mulher do fariseu estava bem vestida. Não. Ela estava preocupada com quem estava lá, que era o mestre, que era o que curava e que ia perdoar os pecados dela. É o que a palavra quer falar, que a gente devemos fazer isso. Buscar o Senhor e unicamente o Senhor, não olhar nem para um nem para B, não. É o Senhor Jesus, o foco é o Senhor Jesus. Então olha o que eles falaram, murmurando. Ele quis dizer o quê? Se isso for profeta, ele vai saber quem é esta mulher que está tocando nele. E sendo que Jesus já sabia, sabendo né? que Jesus de tudo que estava acontecendo. Mas até da murmuração dele, Jesus já estava sabendo. Mas aí Jesus ele é amor, mas ele é justo e ele é justiça. Então, assim, quando Jesus viu todo aquele questionamento, ele respondeu. Ele respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Diz-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos, dizendo, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo, porque sabemos que Jesus ele falava sempre por parábolas. Como ele não era desse mundo, Jesus não tinha testemunho. Jesus ele não tinha testemunho de vida. Até porque ele era puro, ele era santo. No meu entendimento, então, no caso, Deus usava parábolas, porque ele foi instruído pelo Pai a usar parábolas para nos ensinar. Eu creio sim que Jesus tinha muitos na mesa. Jesus não é daquele que vai chegar e afrontando ninguém. Envergonhando. Então ele podia chamar um dos fariseus e falar, né? Mas ele chamou Pedro, Simão. Ele chamou, vai lá e chama Pedro, uma coisa eu tenho a lhe dizer. Né? Aí Pedro vai dizer, diz, mestre. Glória a Deus. Diz, mestre. Aí ele vai dizer, um certo homem tinha uma dívida. Ele usou uma parábola, né? Um 500 e outro 50. E não tendo ele com que pagar. Quer dizer que a dívida, o agiota perdoou a dívida dele. O agiota foi lá perdoar a dívida deles. Aí, continuando lá, vai dizendo, Simão, responde, disse, tenho para... Aí Jesus fez uma pergunta para Simão, Pedro, né? Como pagar? Perdoa-lhe a dívida. E diz, pois, qual deles amará mais? Jesus fez uma pergunta a Pedro. Qual deles amaria mais? Foi o que perdoou-lhe o ambos, dizia, pois qual deles amará mais? E Simão respondeu, disse, tenho para mim que é aquele que mais perdoou. Porque né? Aquele que mais perdoa é aquele que tem mais amor, aquele que dá o primeiro passo,
Aquele que reconhece que errou é aquele que tem mais amor, é aquele que Deus é aquele que Deus ama, é aquele que Deus cuida, é aquele que Deus tem como filho querido e amado, porque o perdão é muito importante. E dando continuidade aqui. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos, dizendo, pois qual deles amará mais? Como meu esposo disse, né? Jesus respondeu, Simão respondeu, Simão, Pedro, né? eu creio que é aquele que mais perdoou, porque o que mais perdoa é o que tem mais amor. E assim devemos ser em Cristo Jesus, perdoar nossos irmãos, né? Frequentemente. E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. Jesus disse para Pedro, julgaste bem, porque aquele que mais ama é o que mais perdoa. Porque o amor, o coração cheio de amor, a gente tem o coração cheio de amor, transbordando de amor, somos uma pessoa pura, somos uma pessoa que perdoa com facilidade, não tem um coração amargurado, não carrega para si mágoas, tristeza, rancor de ninguém. Pode até que as pessoas se levantar contra a gente, mas a gente consegue perdoar imediatamente, porque nós temos um coração bondoso em Cristo Jesus. É verdade, a palavra do Senhor ela é muito forte, né? Enquanto minha esposa estava aí falando, eu estava lendo aqui. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, e tu, esta mulher, entra em tua casa e não me desse água para os meus pés, mas esta o rogou-me os pés com lágrimas e nos enxugou. Jesus quis falar lá do fariseu. Porque nenhum deles tiveram essas atitudes, não tiveram né? essa atitude, né? E ela pecadora, prostituta, porque na realidade algumas Bíblias fala como pecadora, mas outras têm a tradução de E prostituta. outra quer dizer, lá com os fariseus, eles eram os religiosos. Se reuniram à mesa ali, eram os verdadeiros religiosos. Os religiosos de hoje. Era tanto que eles eram tão religiosos que não aceitavam a mulher porque era prostituta. Irmãos, você acha que nós não somos criticados porque nós não somos religiosos? Né? Eu não sou religiosa. Porque Meu esposo não é religioso. A gente vive o que está pregado, o que tá escrito na Bíblia. Na Bíblia. Eu não vivo religião, eu não sou religiosa, eu vivo a palavra do Senhor. Então, por isso que eu procuro estar lendo constantemente para que eu não possa errar então não cair no pecado. Hoje, se a gente for olhar hoje, amor, tem certos religiosos aí também que acontece a mesma coisa. Deus, se a gente tá uma prostituta dentro da casa dele, coloca para fora. Coloca pra fora. Rejeita. Se você vai para uma festa, chega lá, você é solteira, a gente sabe que eu já fui solteira. Você vai para uma festa que você é solteira e chega lá, tem um monte de mulher casada. A gente vê o tratamento diferente. É totalmente diferente. E isso desagrada a Deus, né? Sabemos que prioridade de Deus é o nosso coração. E hoje vemos aí que acontece a mesma coisa. Tem tantos religiosos aí que não, se vê um bebê na rua, não tem coragem nem de abraçá-lo ele lá, né? Não sabe qual a situação, por que estava ali. Eu tô falando isso, meu, porque esses dias a gente tava vindo da igreja, eu e minha esposa. Deus, ele prepara circunstância, né? Que a gente ia passar por uma rua, tivemos que passar por outra rua. Para encontrar uma pessoa, para pregar, orar por ela, Essa pessoa estava de frente a um boteco, coitado, um pai de família. Uma distribuidora bêbado. Lá tinha caído, tinha perdido o óculos, perdido a prótese dele, quebrou o óculos, perdeu a prótese, lá né? Chorando. Os dentes, eu procurei os dentes dele, ajudei ele, eu levantei, porque eu pensei assim, quantas das vezes eu precisei também das pessoas. Muito, ele tava com nojo dele, né? Ninguém faria aquilo ali. Uma das pessoas estava com nojo dele, eu falei, Senhor, eu não vou deixar ele nessa situação, enquanto eu não achei a prótese dele, eu não sosseguei. Trouxe a gente, ele é vizinho da gente, a gente descemos juntos. Sem conhecer, sem conhecer, né? Porque cidade grande é vizinho, mas você não sabe que é vizinho. E aí aproveitamos a ocasião, oramos por ele, a oportunidade, né? Fizemos apelo para ele aceitar Jesus. E ele garantiu para nós que vai aceitar Jesus, que vai voltar porque ele está afastado. E ele agradeceu muito as nossas palavras, né? Porque ele falou ali, se fosse muito, não é porque tá bêbado, mas não é, ele tava chorando, tava com a vida totalmente destruída, coitado, que ninguém gostava dele, e a gente foi pregar para eles. Pode ser que o mundo não gosta de você, mas o Jesus gosta, ele te ama,
Então ele chorou muito e ficou feliz com aquelas palavras, Aquelas né? palavras que a gente falando, né? Às vezes tem pessoas que estão precisando unicamente de uma palavra. Às vezes tem outras pessoas que até assistir esse vídeo estão pensando no suicídio, pensando em desistir do Senhor e ir para as farras. E através de uma palavra vai voltar atrás. Irmãos, Porque o verdadeiro evangelho ele liberta. irmãos, eu tenho recebido muito pedidos de orações, não porque para me engrandecer, não para minha honra, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu tenho recebido muito pedido de orações e através das minhas orações eu tenho recebido muita cura e libertação. E digo assim, aqueles que quiser oração, aqueles que quiser que a gente coloque o nome de vocês no caderno de oração da gente, escreve aí abaixo, que eu creio que Jesus Cristo vai entrar com providência, porque tudo aquilo que eu tenho colocado na mão do Senhor, no altar do Senhor, eu tenho recebido resposta. Aquele testemunho que eu contei, que já tem um vídeo, né? Eu até mandei fazer um caderno, ele já com dedicatória, porque não sei se vai dar para vocês verem, porque foi a parte que o anjo falou comigo, né? Do meu testemunho, que o anjo apareceu para mim, contou a história lá de João 14 e chegou no versículo 13 e pediu para me levantar. Então, assim, esse versículo eu adotei, ele é meu, da minha vida. Ele é meu para minha vida inteira. E aí eu mandei fazer esse caderninho aqui. É caderninho para Deus. É tudo que eu escrevi aqui é para Deus. E aqui está escrito assim: tudo quanto pedis em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Porque foi isso que o anjo pediu para mim ler. Então, assim, aqueles que passar por esse vídeo, que sentir necessidade de pedir oração, de fazer pergunta, pode escrever aí embaixo, que a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo E orando, né? e de estar orando. A gente tem uma lista aqui de pessoas. Eu também faço live no TikTok e eu já tenho uma lista de pessoas que eu vou ter que orar daqui a pouco, né? Quando eu finalizar aqui, eu vou orar. Então, assim, a gente vive praticamente para Deus. A nossa casa é uma casa que servimos a Jesus, do maior ao menor. Aqui é a Aleluia, casa Jesus. abençoada, meus filhos servem a Jesus, eu sirvo a Jesus, meu esposo serve a Jesus. Então a gente vivemos em constante Comunhão com o comunhão Senhor. com Jesus. E quando a gente estamos assim, o Espírito Santo habita. Então a chance de você orar e interceder por alguém e as bênçãos vir é grande. Não pela minha pessoa, não pela minha honra, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E voltando aqui para a palavra. E voltando-se para a mulher, disse Simão: És tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta rogou-lhe os pés com lágrimas e nos enxugou com seu cabelo. Não me desse óculos, mas está desde que entrou e não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor, mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Ou seja, você quer saber se a pessoa tem muito amor, seja por você, seja pelo seu irmão, pela tua família, se ele é fácil de perdoar, se ele tem um coração aquebrantado para Jesus. Porque assim, irmãos, o levante é grande do diabo dentro da nossa família, fora, em qualquer lugar que você está, no trabalho, na sociedade, mas você tem que saber que você tem que perdoar o seu próximo. Às vezes a gente dá vontade de matar. Eu não vou mentir, eu sou ser humano. Tem hora que dá vontade de chegar lá e dar uns tapas assim pela cara, pá. Mas como eu sou uma pessoa religiosa, não. Eu sou uma pessoa temente a Deus, estou buscando a Deus de verdade, então minha conduta mudou. Quando eu vejo alguém falando de mim, eu simplesmente vou chorar, vou orar, entregar na mão de Deus e peço Ele para abençoar aquela vida, curar aquela vida, libertar, porque aquela pessoa que falou de mim, ela tá precisando muito de Jesus e eu sei que Jesus vai me justificar. Então, assim, você vê, esse Deus é maravilhoso, ele transforma a gente até nisso, porque antigamente quando alguém falava de mim, a ira era grande. Me dava vontade logo de dar uma voadora e resolver logo nos tapas, mas como Deus me mudou, graças a Deus,
para a honra e E glória do aquilo Senhor a Jesus. palavra só vem confirmar, né? Que a gente tinha falado antes no começo, quem muito perdoa é porque tem muito amor. E quem pouco perdoa, pouco ama. Então se E, não tem perdão, não tem amor. e se tem uma coisa que eu tenho muito de sobre é amor. Eu sou uma pessoa muito sentimental, eu sou muito apegada às pessoas, sou muito apegada à minha família. Eu tomo, eu tomo as dores das pessoas, até da rua. Eu vou para a fila do banco, se eu ver uma injustiça, eu brigo. Eu vou para o hospital, eu brigo se eu ver uma senhora em pé. Eu sou uma pessoa que distribui amor com facilidade. Quem me conhece sabe disso. Mas assim, eu sou uma pessoa muito reservada. Eu só vou até onde eu posso. Eu sou uma pessoa que dou muito carinho pro meu esposo, pros meus filhos. E acima de tudo, eu sou uma pessoa que amo muito meu Jesus. Amo mesmo, eu passava 24 horas falando dele. Eu tenho um amor tão imenso por Deus que eu não consigo nem explicar o tamanho, a dimensão desse amor que eu tenho por Deus, né? Porque Aleluia. quando Deus transforma você, leva a transformação aos outros. Quando Deus me transformou, não foi para mim guardar a minha transformação, foi para me levar a transformação para os outros. E aqui estou eu tentando buscar, né, trazer a palavra do Senhor, tentar resgatar pessoas que eu conheço, pessoas que talvez eu não conheço, mas assim, querendo que aquela pessoa entenda que Jesus quer curar e libertar. Dá um passo para Jesus, irmão, porque é isso que Jesus bate a porta e o momento é agora. Não tem muito tempo da gente esperar, não tem outro caminho, né? Jesus é o caminho, a Aleluia. verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, assim, tem esse entendimento, coloca isso em mente, porque eu tenho certeza que se vocês começarem a praticar isso, começar a ler a Bíblia, vocês vão mudar, vão ser felizes, vão consertar o que está errado, O único caminho para a né? salvação é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E continuando na palavra, porque muito amor, mas aquele que pouco perdoa, pouco ama. E disse-lhe, os teus pecados são perdoados. Isso Jesus falou com a mulher. Os teus pecados são perdoados. O único que pode perdoar os pecados é só o Senhor Jesus Glória a Deus, Cristo. aleluia, Foi o único que Jesus. teve a coragem de morrer na cruz para salvar, para nos tirar nós do lamaçal do pecado. Ele já pagou o preço. Que a gente vê muito pagando sacrifício, não sei o que. Jesus já pagou isso por nós lá na cruz. Glória a Deus, Né? aleluia, né? E o que o Senhor fala aí que... E eles começaram entre si, fuxicar um no outro. Quem é esse que até pecado perdoa? Né? Quem é ele? Quem é esse homem aí? Porque Jesus é o único que perdoa, irmão. É o De único que pode verdade. perdoar o pecado, é só Jesus Cristo. Olha, eu vou contar aqui um testemunho, porque todos os meus vídeos eu tenho que contar testemunho, porque eu já falei, eu sou a mulher do testemunho e eu vivo pela fé. Em uma ocasião, depois eu volto para a palavra, em uma ocasião minha avó ela ficou acamada há 11 anos e com vários derrames. E quando foi para ela falecer, eu senti aquela necessidade de estar lá. E eu estava na cidade vizinha e eu viajei para aquela cidade onde minha avó estava, porque eu senti, a gente sente, interessante que a gente sente Verdade. a intuição. Quando eu cheguei lá, a minha avó ela já estava agonizando para a morte, né? Já tinha muitos anos, nasceu da cama, 11 anos. E aí minha tia estava cansada, né? Porque minha tia tinha passado a noite em claro com ela. Eu falei para minha tia, vai dormir. Vai dormir que eu fico essa noite com ela. Passei a noite com minha avó. E minha avó agonizando. E aí eu não conseguia dormir porque ela estava agonizando e eu não conseguia dormir. E aí passava, eu perguntava algo para ela, mas como ela teve vários derrames, o último foi cerebral, afetou a fala, né? A fala. Ela não falava com muita clareza. Só que, para a honra e glória do Senhor Jesus, nesse dia ela estava conversando pouco, mas estava. E eu perguntava para ela, porque Deus me deu um entendimento assim naquele momento, que ela precisava descansar, só que precisava de algo. Só que eu não era conhecedora da palavra, eu não sabia o que significava. E aí eu ficava perguntando para ela, vó, a senhora quer ver alguém? É fulano? Eu comecei a citar o nome da minha família por completo. E não era.
Isso o dia já foi clareando. Quando deu umas 7 horas da manhã, minha avó, eu pegada na mão dela o tempo todo, eu sentada, eu não dormi. Eu fiquei a noite toda sentada na mão, segurando a mão dela. Eu falei, vó, a senhora quer que alguém te perdoa? Que a senhora perdoa alguém? Aperta na minha mão. Ela apertou na minha mão. Aí ela foi e falei, vó, fala o nome. Aí eu vi que ela falou meio que embolado, falou Maria. Eu entendi Maria. Aí imediatamente eu liguei que era Maria, eu liguei que era. Porque como vocês sabem, né? Que os pais da gente antigamente, todo mundo era Maria. Maria, Nascia José, os filhos, João, botava Pedro. 3, 4 Marias na mesma família. Então lá em casa tinha Maria de Lourdes, Maria da Conceição, e aí por diante. Eu falei o nome de todas as Marias que era da família e não era nenhuma Maria. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Como é que eu vou adivinhar quem é essa Maria? Comecei a falar com o Espírito Santo mesmo, eu não estando na igreja, porque eu já falei em vídeos anteriores, eu sempre fui uma pessoa que buscava a Deus, orava, e de pessoa de muita fé e de visão, eu sempre via muita coisa. Então eu falei com o Espírito Santo, Senhor, eu não estou conseguindo resolver isso, então eu entrego isso nas tuas mãos. Faça com que esse momento aconteça para que a minha avó possa descansar. Minha avózinha já está com 11 anos, em cima da cama, ela precisa descansar. E aqui eu segurada na mão dela, falei isso com o Espírito Santo. A vizinha da esquina, né, um pouco distante, tem água aqui, amor? Um pouco distante, ela viu aquele entrar e sair, né, que a minha tia estava nervosa, chorando, ela entrava, saía, e de vez em quando também eu ia na porta, e ela viu aquele movimento, e Deus tocou no coração dela, o Espírito Santo tocou no coração dela, e ela tinha mais de 60 anos de mal de minha avó, e ela saiu da porta da casa dela, encostou na janela do quarto onde a minha avó estava acamada, e falou para minha avó assim, Maria, descanse em paz, me perdoa, e eu te perdoo. Irmãos, sem mentira nenhuma, a minha avó foi soltando a minha mão. Ela foi soltando a minha mão e descansou. Para você ver a importância do perdão, né? do perdão. E essa briga Provando que a Bíblia fala. briga foi há 60 anos atrás, na época, que elas tiveram uma discussão quando elas eram novas. E a minha avó, por ser rancorosa, ela guardou isso por toda a vida Não dela. descansou enquanto a Não outra não foi ter descansou perdão. enquanto a outra não foi lá pedir perdão a ela. E ambas se perdoaram. Sabemos quantas vezes não parte aí sem perdoar, né, amor? Raiva do outro, briga e tudo. Né? Pois é. Então, para finalizar, né, amor? E voltando aqui para o assunto, para finalizar. A palavra. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Isso Jesus já falou para a mulher. A tua fé te salvou, vai-te em paz. Porque quem salva a gente é a nossa fé, né? Porque não adianta a gente ser seguidores de Jesus, não adianta a gente estar na igreja, ser pontual, bater ponto na igreja, se você não profetizar, tem fé. Porque a gente... né? Tem gente que está na igreja lá que profetiza, vai tudo, não adianta, se não tiver verdadeiro amor e perdão. Outra coisa também que a gente vê muito é pessoas que pregam no altar do Senhor e não vive. O que prega. Não vive aquilo que prega, né? Então, assim, a gente fica com o coração triste, porque acaba que deixando a gente triste, porque Jesus disse que haverá escândalo, mas ai daquele que o escândalo vier, né? Então a gente sabemos disso, então a gente tem que fazer nossa parte para que o escândalo não venha, né, através da nossa vida. Amém, Jesus. E sabemos que Deus, ele é a nossa prioridade. A prioridade de Deus são nossos corações, né? Como eu disse agora instante. Então a gente tem que se preocupar com o nosso coração, zelar ele, para que ele não seja contaminado com os pecados do mundo, para que eles não sejam contaminados com pessoas tóxicas, amizades tóxicas, pessoas que chegam na tua casa para diminuir, para ver o que você tem. Tentar derrubar, né? Tentar derrubar. Derrubar nossa fé. Então, Muito assim, chega nisso. Você tem que procurar estar com pessoas, né? Pessoas que te acrescente, que venha para somar
O inimigo ele usa as Hoje, pessoas para colocar, para ser até amigo da gente, para hoje eu fico tentar muito derrubar nossa feliz fé. porque eu estou numa igreja que só tem anciãs. E são poucas pessoas jovens, são pessoas de idade, e isso me dá uma felicidade tão grande, porque eu posso sentar lá e eu vejo o exemplo de vida, porque elas têm bagagem para contar para a gente, elas são pessoas sábias, né? Graças a Deus. E podemos, né, nos espelhar naquelas pessoas. E isso é gratificante. E Jesus, ele aqui, ele perdoou essa mulher. E Jesus disse para ela: vai e não peque mais. E como Jesus falou comigo também: vai e não peque mais. Falou com meu esposo. Amém. E da mesma forma, Jesus quer falar com você. Hoje, se você não aceitou Jesus ainda, procure uma igreja, aceita Jesus e não peques Não mais. importa o que tu é, Não vai olhe do para jeito que trás, tá. não olhe para o que você fez. Olha simplesmente para o alvo, porque Jesus, ele abomina o pecado, mas ele ama os pecadores. Então vai buscar estar na presença do Senhor enquanto há tempo, né? E quero fazer uma pergunta para vocês. Podemos usufruir das bênçãos de Deus, ser bênção para os outros? De que forma? De que forma você pode usufruir das bênçãos de Deus e ser bênção para os outros? Isso é uma interrogação. E eu vou responder por mim e eu quero que meu marido responda por ele. Eu quero que ele dê a opinião dele. Certo. Eu entendo isso, irmão, que se Deus me deu minha bênção, eu tenho que contar para alguém, porque através de mim alguém vai receber aquela bênção também, não só ficar para mim. Servir de exemplo. Servir de exemplo, eu tenho que ser o exemplo. Se Deus me deu a bênção, eu vou contar meu testemunho, através do meu testemunho, vou ganhar almas para Jesus. Vou ter um exemplo de vida. Através do exemplo de vida que eu tenho como casal, como minha esposa, eu vou passar para alguém. Ali vai passar para alguém, para algum casal, vai me espelhar em nós. Então isso é muito importante, isso é muito bom. E também tem agora a minha opinião, né? Podemos usufruir das bênçãos de Deus, ser bênção para os outros. De que forma, Nilvânia, a gente podemos ser contando nossos testemunhos, levando palavra de edificação, estendendo a mão quando as pessoas necessitarem de ajuda, né? Abraçar aquele que está carente, que está precisando de Deus, dizer para ele que Jesus o ama, né? Se Deus nos der uma bênção grande, seja ela financeira, você poder ajudar aquele que está necessitado, aquele que está passando fome, aquele que está morando debaixo do viaduto. É assim que nós podemos usufruir das bênçãos que Deus nos dá, né? Graças a Deus, Deus é maravilhoso. E eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez falando do Senhor. E vou estar constantemente, porque eu não vou desistir desse canal, porque esse canal ele me faz muito feliz, ele me deixa com o coração muito alegre. É algo que eu faço com prazer. Eu sei que eu não sou nenhuma teóloga, não sou formada em nada relacionado Não a somos